menina foi de um lunático, né? E quando chega Mateus 17, a partir do versículo 14, e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: geração incrédula e perversa, até quando estará eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Amém? Vamos poder sentar, louvando e adorando o nome de Jesus Cristo, que é fiel, que é poderoso e que há em mim o vosso Senhor. O nosso Deus, meus amados irmãos, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é fiel. Nós vemos que para Deus nada é impossível. O nosso Deus, como que Ele promete, Ele cumpre, porque Deus Ele é fiel. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir na tua vida. Se Ele disse que vai fazer algo pela tua vida, Ele irá cumprir. Porque o nosso Deus não é o Deus que só promete e não cumpre. O homem que promete, ele não cumpre. Se o homem prometeu uma cura, ele não pode curar, porque ele não é Deus. Se o homem prometeu um milagre, ele não pode fazer um milagre, porque ele não é Deus. Mas se Deus te prometeu uma cura, ele é fiel para curar. Se ele te prometeu fazer um milagre na tua vida, ele é fiel para fazer um milagre, porque Deus ele é poderoso e o poder está nas suas mãos. A mesma forma nosso Deus curou ali o cego conhecido, o cego Bartimeu. Então, quando ele estava ali à beira do caminho, ele começou a clamar Jesus quando ele viu Jesus e a multidão atrás seguindo Jesus, e ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando aquela multidão disser assim: cala-te, que ele não te ouve, cala-te, que ele não pode escutar. Mas o cego Bartimeu, ele não deu ouvido para a multidão, ele não deu importância para a multidão, porque não era a multidão que ia trazer o que ele estava esperando, não era a multidão que ia curar ele da sua visão, não era a multidão que ia fazer o milagre na sua vida, mas era aquele a quem a multidão estava seguindo: Jesus Cristo Nazareno. Oh, glória a Deus! Então nós vimos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, ao seu versículo 14 ao 17, que a cura de um lunático. O que significa um lunático? Nós vimos que o lunático foi trazer para os dias de hoje, essa enfermidade é uma doença para quem tinha um problema. Hoje, muitas vezes a pessoa está de lua, está com problema de lua, está com problema de hoje, ela não produz sabor. Essa pessoa começa a ficar diferente, ela começa a mudar. Ou uma pessoa que carrega uma doença por nome epilepsia. Então, essa doença, meus amados irmãos, é problema. Então, só que essa doença desse menino era uma doença demoníaca. Então, todas as vezes que ele sentia esse problema, ele se jogava no fogo, ele se jogava no fogo na água. Então, quando o pai chegou a esse plano, chegar à multidão, aproximou-se-lhe um homem e pondo-se de joelho diante dele, dizendo: porque quando nós estamos com um problema, irmãos, nós queremos que o nosso Deus resolva o nosso problema, quando nós queremos que Jesus resolva o nosso problema, é de joelho que ele vai ouvir a nossa súplica, é de joelho que ele vai atender o teu clamor. O que significa de joelho? É orando, clamando ao Senhor, é se derramando nos pés do Senhor. Porque é nos pés do Senhor, é na presença de Jesus Cristo que nós vamos adquirir aquilo que nós pedimos.
Porque muitas das vezes o ser humano ele erra, ele falha, por ele colocar seus problemas na mão de outro ser humano. Porque ser humano não pode resolver o nosso problema. O único que pode resolver é Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador da nossa vida, o Salvador da humanidade, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário pela nossa vida, nós pecadores. Porque Jesus, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Porque, meus amados irmãos, quando nós falhamos, nós reconhecemos diante de Deus em oração. Porque a oração pode muito os seus efeitos. E a Bíblia vai nos falar no livro de Lucas, capítulo 18, verso 1, vai falar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que é orar sempre e nunca nos desfalecer? É nunca se entristecer, é nunca desanimar, é sempre colocar fé em Jesus Cristo, crendo que Ele é fiel. Assim ele aproximou e pondo-se de joelho diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas das vezes cai na água. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer, Jesus Cristo, que quando tu passares pelo fogo, tu não te queimarás. Quando passares pelas águas, tu não te apagarás. Era Deus dizendo aqui, meus amados irmãos: olha, tu chegou, se dobrou diante de mim que posso resolver o teu problema, a tua situação, a quem tu tem te dobrado, a quem tu tem pedido para resolver o teu problema. Foi ao homem ou foi a Deus? A quem tu tem confiado? Foi no ser humano ou foi em Deus? Foi no remédio ou foi em Deus? Que ele é a cura, ele é a medicina, ele vai além da medicina. Aleluia, louvado seja Deus. E trouxe-o aos teus discípulos, que foi o pai dizendo que ele já tinha trazido para os discípulos de Jesus. Mas quando ele trouxe aos discípulos, os discípulos não puderam curar, os discípulos não puderam fazer nada. Porque quem cura é Jesus. O homem não pode fazer nada se não tiver Jesus na frente. O homem não faz nada se ele não tiver fé em Jesus. O homem não recebe a libertação, o ser humano não é liberto se ele não pôr a fé em Jesus. Porque é Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Porque quando Jesus não chega, o demônio tem que respeitar a autoridade de Jesus. O demônio não suporta a autoridade de Jesus. Aonde a presença de Jesus Cristo chega, algo diferente
espiritual que não se acreditava, mas vê. Ou não somente vê, mas toca. Mas quando ele toca, Jesus diz assim: olha, mas tu não seja incrédulo, seja crente. Na tradução católica vai dizer: seja um homem de fé, porque homem de fé significa ser crente. Todos que creem, todos que têm fé, é crente. Crente, se você perguntar quem é crente, o mundo inteiro vai dizer: eu sou crente. Por mais que vive uma vida errada, que vive, ele diz: eu sou crente. Por mais que vive na prostituição, que vive, mas vão dizer: eu sou crente. Agora, ser cristão, verdadeiro em Cristo Jesus, são poucos ainda, são contados a Deus, ainda aquelas pessoas que ainda obedecem e creem no poder de Deus, que não é incrédulo, mas creem no poder de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a palavra dele é poder de Deus. A Bíblia Sagrada é poder de Deus para os que creem. Aleluia, louvado seja Deus. Aí Jesus ainda pergunta: até quando? Até quando eu estarei convosco? E até quando vou sofrer? Porque, meus amados irmãos, olha, trazer o irmão aqui, se Jesus não estiver por perto, se não for Jesus do nosso lado, se não fosse Jesus ali para ser a cura daquele menino lunático, o que seria dele? Um dia ele ia se queimar no fogo, morrer queimado, ou morrer afogado. Todas as coisas poderiam acontecer. Mas quando tem um pai que ora pelo seu filho, quando existe um pai que ora pela sua família, quando existe alguém que bota os joelhos nos pés de Jesus: Jesus, eu não aceito essa situação. Jesus, eu não aceito esse problema. Jesus, eu não aceito esse mal. O problema vai em retirada. O mal cai por terra. A enfermidade cai por terra. O espírito de enfermidade, o espírito maligno cai por terra. Glória a Deus. Aleluia. Porque é isso que Jesus faz, meu irmão. Oh, glória. É isso que Jesus faz, meus amados e queridos irmãos. Não existe outro Deus tão maravilhoso como o nosso Deus. Se não fosse como o nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós estaria aqui, irmãos. Se não fosse por Jesus, irmão, nós nem acordava por vida. Nós deita, nós levanta, é Jesus que nos levanta, é Jesus que nos sustenta, é Jesus que nos mantém firme, de pé. Aleluia, glória a Deus, sua glória. Glória a Deus. É Jesus, sua glória. Aí repreendeu Jesus, o demônio que saiu dele. E desde aquela hora, o menino saiu. Porque quando Jesus repreende o demônio, porque tem enfermidade, muitas vezes a gente acha que é um remédio que vai curar. Tem enfermidade, tem problema que a gente acha que é um remédio que vai resolver. Lógico que tem situação que o Senhor Jesus Cristo vai usar as mãos dos médicos. Mas além das mãos do médico, é a mão do Senhor que está usando a mão dos médicos. Mas existe situação que não é os médicos. Existe situação que é o médico dos médicos, Jesus Cristo. Tem problema que não é o remédio, mas tem problema, tem enfermidade, que é um demônio. E esse demônio não se expulsa a casa de demônio se não for pelo jejum ou pela oração, ou pelo jejum. Porque quando ele não sai no poder da oração, ele sai no jejum, irmão. Porque tem espírito. Olha só, essa enfermidade, essa lunática dele, era o espírito maligno. E quando Jesus Cristo repreende, o nosso Deus repreende, logo aquele espírito sai. E quando ele sai, Jesus diz assim: ó, então os discípulos aproximou-se de Jesus, em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Eles perguntaram: por que nós não podemos expulsá-lo? Porque eles tentaram expulsar, mas eles não conseguiram. Não é todo mundo que vai conseguir expulsar, porque se estiver na carne, se estiver no pecado, se estiver no adultério, se estiver no engano, se estiver na mentira, se estiver na prostituição,
mas é importante fé. É crer que Jesus Cristo resolve os nossos problemas. Aí diz assim, ó, porque em verdade vos digo que se tiverem fé, como grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para o outro, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas estas cartas de demônios não se expulsam senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se na Galileia, eles na Galileia, disseram-lhes, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e para Babilônia, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito, porque quando Jesus ele foi entregue às mãos dos homens sanguinários, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, mas Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou por amor a nós pecadores. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados queridos irmãos, nesta noite fique com esta palavra. Fique com esta palavra nesta noite. Você que ouve e que está aqui conosco, na Assembleia de Deus, adoradores da Sociedade Polícia, aqui na cidade de Coqueirão, a entrada da cidade, frente à imagem. Venha todas as quartas e aos domingos às 19 horas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar de pé, orando,